o século I d.C. Foi um período de grande relevância histórica na Judéia, marcada pela ocupação romana. Nesse cenário, a região vivenciou uma interseção de fatores políticos, religiosos e culturais de extrema importância. O Templo de Jerusalém, central na vida religiosa e cultural, tornou-se um ponto focal de conflitos e disputas de poder. Sob o domínio romano, foi imposto um sistema de governo que restringia a autonomia das autoridades locais, criando uma relação complexa entre os líderes religiosos judeus e as autoridades romanas. Essa ocupação afetou diretamente a vida cotidiana, a cultura e a governança na Judéia, trazendo consigo uma presença militar dominante, além de um sistema de tributação e controle político. O templo, como centro espiritual e religioso, atraía anualmente milhares de peregrinos, conferindo-lhe não apenas um significado religioso, mas também um grande valor político. Nesse contexto de ocupação romana e intensas tensões religiosas, figuras como Caifás e Anás se destacaram como líderes influentes. Suas posições como sumos sacerdotes não os colocaram apenas no epicentro da vida religiosa judaica, mas também os transformaram em personagens-chave no cenário político, com grande poder sobre o templo e suas práticas. A relação entre os líderes religiosos judeus e os romanos era permeada por uma constante tensão, motivada pelo temor de revoltas e pela preservação de privilégios. Esse pano de fundo histórico é essencial para entender as ações e decisões de figuras como Caifás e Anás, especialmente no que diz respeito à prisão, julgamento e crucificação de Jesus. A preservação da ordem no templo e as complexas relações entre as autoridades judaicas e romanas tornaram esse período um capítulo crucial na história da Judéia no século I d.C., deixando um legado de eventos que influenciam até hoje a compreensão da narrativa bíblica e histórica. Anás e Caifás desempenhavam papéis proeminentes no contexto da Judéia no século I d.C. Ambos eram líderes religiosos de destaque, com uma forte influência sobre o Templo de Jerusalém e a comunidade judaica da época. Anás ocupou o cargo de sumo sacerdote em várias ocasiões, estabelecendo uma dinastia sacerdotal em sua família. Sua sucessão do cargo sublinhou ainda mais sua importância na liderança religiosa do período, além de garantir a continuidade do poder religioso por meio de nomeações dentro de sua própria linhagem. Enquanto sumo sacerdote, Anás detinha uma considerável influência sobre o templo, supervisionando rituais, administrando sacrifícios e garantindo a observância das leis religiosas. Sua posição, no entanto, não se limitava ao aspecto religioso, já que ele também controlava as receitas do templo e as transações financeiras, incluindo a troca de moedas. No entanto, sua fama de corrupção e as práticas questionáveis em que estava envolvido lançam luz sobre sua personalidade complexa. Caifás, por sua vez, casou-se com a filha de Anás e foi nomeado sumo sacerdote por volta do ano 18 d.C., marcando um ponto crucial na narrativa bíblica. Esse casamento consolidou uma poderosa aliança entre duas famílias proeminentes da Judéia no século I d.C. Ao se tornar genro de Anás, Caifás não apenas estabeleceu uma conexão pessoal com ele, mas também se integrou à dinastia sacerdotal que tinha considerável controle sobre os assuntos religiosos e políticos da época. A dinastia sacerdotal na Judéia foi marcada por uma continuidade notável no exercício do sumo sacerdócio, com Anás e 5 de seus filhos, além de Caifás, ocupando esse cargo. Essa sucessão não apenas ilustra a estreita relação entre essas figuras, mas também destaca a duradoura influência da família na liderança religiosa da região. Caifás era conhecido por sua astúcia, oportunismo e uma busca incessante por poder. Sua habilidade em navegar pelas complexas relações políticas e religiosas da época o colocou em uma posição de destaque. Anás e Caifás pertenciam a uma seita que não acreditava na ressurreição dos mortos, nem no juízo final, possivelmente os fariseus.
Essa seita tinha crenças distintas que os diferenciavam de outras correntes judaicas da época, e suas convicções moldaram suas abordagens para questões religiosas e políticas, influenciando suas decisões durante esse período crítico. Ambos os líderes emergiram em um contexto de ocupação romana, desempenhando papéis essenciais na trama que culminou na crucificação de Jesus. Compreender quem foram Anás e Caifás nos ajuda a desvendar os eventos marcantes desse período. Sob a opressão romana, os líderes judaicos enfrentavam um dilema constante entre preservar a ordem no Templo de Jerusalém e ceder às exigências das autoridades romanas que buscavam manter o controle político e evitar revoltas. Anás e Caifás, como figuras proeminentes, desempenharam papéis cruciais nesse cenário complexo. A liderança religiosa temia tanto revoltas populares quanto a perda de privilégios sob o domínio romano. A presença de Jesus e o crescimento do cristianismo representavam uma ameaça revolucionária e desafiadora para as estruturas estabelecidas da Judéia. Seus ensinamentos e milagres atraíam uma comunidade crescente de seguidores, gerando preocupação e medo entre os líderes religiosos, especialmente Caifás e Anás. Representando a elite sacerdotal, Caifás e Anás temiam que o carisma e a popularidade de Jesus pudessem provocar uma revolta popular. A ocupação romana já criava tensões e a possibilidade de uma figura carismática unir as massas em torno de ideias que desafiavam as autoridades estabelecidas causava grande apreensão. Esse medo levou ao planejamento da captura e prisão de Jesus. Cientes de que prender Jesus publicamente poderia resultar em tumultos, Caifás e Anás optaram por agir discretamente, sem atrair a atenção do povo, mas garantindo que Jesus fosse neutralizado antes que sua influência se transformasse em uma ameaça real. O plano foi cuidadosamente elaborado. Caifás, conhecido por sua habilidade política, liderou a iniciativa, aproveitando-se da traição de Judas Iscariotes, um dos seguidores mais próximos de Jesus. Judas, motivado por questões pessoais ou desilusão, ofereceu-se para entregar Jesus em segredo. Assim, no momento oportuno, quando Jesus estava fora dos olhos do público e em um ambiente menos propenso a causar alvoroço, o plano foi colocado em prática. A prisão ocorreu durante a noite, afastando a possibilidade de uma reação imediata das massas. Caifás e Anás, preocupados em preservar a ordem e sua autoridade, garantiram que a prisão de Jesus fosse realizada sem alarde, evitando a possibilidade de uma revolta iminente. No centro dessa trama contra Jesus, Caifás desempenhou um papel fundamental. Caifás teve um papel preponderante no Sinédrio, o conselho judaico de líderes religiosos, e manipulou habilmente o processo para justificar a condenação de Jesus. Sua astúcia política ficou evidente ao afirmar que sacrificar Jesus era necessário para evitar revoltas e manter a paz na nação. Essa estratégia visava não só preservar a estabilidade política, mas também garantir os privilégios e o poder da liderança religiosa. Diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, Jesus enfrentou um julgamento marcado por falsas acusações. Caifás, representando a liderança judaica, pressionou por uma decisão que culminaria na crucificação. Suas motivações eram claras. Eliminar Jesus era visto como uma medida necessária para preservar o status quo e evitar qualquer ameaça à autoridade religiosa e política. A decisão de crucificar Jesus não foi apenas um ato punitivo, mas uma estratégia calculada para proteger os interesses da liderança religiosa judaica. Anás e Caifás, em meio às suas tensões e temores, desempenharam papéis determinantes nesse desfecho, tornando a morte de Jesus um evento emblemático que evidenciava as complexidades das relações entre os líderes judeus e as autoridades romanas na Judéia do século I. Após a morte de Jesus, o período pós-crucificação revelou a persistência da influência de Caifás, que se recusou a aceitar as evidências da ressurreição de Jesus. Sua recusa em reconhecer esse evento transformador demonstrava a resistência da liderança religiosa judaica em aceitar qualquer desafio à sua autoridade estabelecida.
A negação de Caifás não foi apenas uma questão teológica, mas também uma reação a um acontecimento que abalou as bases da liderança religiosa da época. A ressurreição de Jesus representava a validação das mensagens e ensinamentos que ele havia proferido, algo que Caifás e seus pares não estavam dispostos a aceitar, pois isso questionaria sua própria autoridade e as decisões tomadas contra Jesus. Além de se recusar a aceitar a ressurreição, Caifás teve um papel ativo nas perseguições aos seguidores de Jesus. Essas perseguições eram uma extensão da resistência da liderança judaica à disseminação das novas crenças que surgiram em torno da figura de Jesus. Caifás, representando uma autoridade religiosa que se sentia ameaçada pelo crescente movimento cristão, buscou reprimir a propagação do que considerava uma ameaça à ordem estabelecida. Sua participação nas perseguições incluiu autorizar a prisão de seguidores de Jesus e até mesmo a perseguição de figuras proeminentes, como Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã primitiva. Sua postura enérgica contra os cristãos refletiu sua determinação em manter a coesão e a autoridade da liderança judaica, mesmo diante do crescente movimento cristão que desafiava suas crenças tradicionais. Anás, por sua vez, após desempenhar um papel proeminente na liderança religiosa da Judéia, teve um destino que se estendeu além dos eventos que cercaram a morte de Jesus. Sua fama de corrupção e seus excessos nas práticas religiosas o marcaram como uma figura controversa. Após a crucificação de Jesus, Anás continuou a exercer sua influência no Templo de Jerusalém. Sua posição de destaque não se limitou ao período imediato após a morte de Jesus, mas se estendeu, mostrando a resiliência de sua autoridade, mesmo diante das mudanças políticas e religiosas. No entanto, registros históricos indicam que Anás eventualmente encontrou seu fim nas mãos dos romanos, por volta do ano 70 d.C. Esse evento marcou o término de sua vida, mas sua influência e fama perduraram mesmo após sua morte. A reputação de corrupção de Anás continuou a ser lembrada, refletindo sua figura controversa na história da Judéia. Anás foi associado a práticas questionáveis no templo, incluindo o comércio de animais e a troca de moedas, como é mencionado nos evangelhos. Embora essas atividades comerciais tenham gerado lucros, elas também contribuíram para a má reputação de Anás e de outros líderes religiosos da época. A continuidade de sua influência, após a morte de Jesus, pode ser observada nas ações subsequentes de seus descendentes. A dinastia sacerdotal que Anás estabeleceu perdurou, com alguns de seus filhos e parentes ocupando o cargo de sumo sacerdote. Por outro lado, o destino final de Caifás apresenta um aspecto curioso. Alguns anos depois, quando operários estavam construindo uma estrada em um parque ao sul da antiga Jerusalém, arqueólogos encontraram um túmulo que, após ser examinado, revelou-se o local de descanso final de membros da família de Caifás. O túmulo mais ornamentado exibia a inscrição do nome José, identificado como filho da família de Caifás. Essa descoberta não apenas revelou a existência do túmulo, mas também gerou debates intensos sobre sua autenticidade. Alguns estudiosos e arqueólogos questionaram a veracidade da descoberta, o que gerou um acalorado debate na comunidade acadêmica. Os defensores da autenticidade apontam para a correlação entre a descrição do túmulo e os relatos históricos de Flávio Josefo, um historiador judeu da época. A inscrição José, filho da família de Caifás, coincide com as narrativas documentadas por Josefo, o que adiciona um nível de credibilidade à descoberta. No entanto, os céticos levantam dúvidas com base em diversos pontos, como a possibilidade de falsificação ou a interpretação seletiva das evidências. O debate sobre a autenticidade do túmulo permanece aberto, e os arqueólogos continuam a investigar, buscando mais pistas que possam esclarecer sua origem e a conexão com Caifás. A narrativa bíblica, com Caifás e Anás como figuras centrais, convida à reflexão sobre a natureza do poder, a responsabilidade da liderança e os desafios éticos que surgem quando interesses pessoais colidem com princípios mais elevados.